de ti. O meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, vem em meu favor, favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe de uma forma poderosa a vida de vocês. Obrigado pela fidelidade de vocês estarem comigo esta noite. Que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre você e toda a sua família. Muito obrigado mesmo pela fidelidade. Que realmente o Senhor possa falar conosco essa noite através da palavra dele, porque nós sabemos que quando nós entramos na presença do Deus que confiamos, nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. Jamais nós estaremos abatidos quando Deus está conosco, porque Deus é a nossa fortaleza, é Deus que nos levanta, é Ele que nos faz vencer. Mesmo nesse momento que estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor está presente e o Senhor vai nos abençoar e cuidar de todos nós em nome de Jesus. Eu creio nisso. E convido você, por favor, a entrar na presença de Deus agora em oração, que possamos orar ao Senhor e agradecer por mais um dia que o Senhor nos sustenta, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos e na presença dEle. Gostaria de convidar você, chama a pessoa que está perto de você para nós orarmos juntos, porque isso é importante, nós entrarmos na presença do nosso Deus e ler a palavra do Senhor com a direção do Espírito Santo de Deus. Obrigado a todos mesmo pela fidelidade. Deus abençoe, compartilhe essa live se você pode, porque é importante nós levarmos o nome de Deus, a salvação do Senhor, para todos que não conhecem o Senhor como o Salvador.
mas mesmo aqueles que você sabe que já entregaram a vida a Jesus, a porção da palavra do Senhor sempre é edificante e nos faz crescer no Senhor. Ore comigo agora, por favor, por gentileza, e vamos louvar ao nosso Deus para que Ele fale conosco. Santo Deus, nós agradecemos, Jesus, por esse momento. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que o Senhor dá para nós estarmos juntos. Queremos te exaltar, te louvar e te engrandecer, Pai. Bendito seja o seu nome agora e para todo sempre, Pai. E que no momento que nós possamos ler a sua palavra, o Senhor fale com todos nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que sempre está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, lá está o Senhor. Mesmo nas angústias, mesmo no coração abatido, lá o Senhor está presente e o Senhor sempre tem falado para nós: estou aqui. E por isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti, fala conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra se faça presente, que o Teu Espírito esteja em cada lar agora, que está aqui comigo em nome de Jesus. Que cada membro da Igreja Metodista Livre esteja na proteção do Senhor. Que cada um sinta que o Espírito Santo de Deus agora entrou no lar. E lá se faz presente, e lá é a morada do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada família aqui representada em nome do Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que a Tua palavra que é edificante, revele para nós essa noite o que o Senhor tem para todos nós. Nós pedimos a Ti, tem misericórdia de todos nós. Precisamos do Senhor a cada dia, a cada momento, em cada situação, em cada respirar. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus do impossível. Tudo aquilo que nós olhamos, vemos como obstáculo, o Senhor tem nos ajudado a passar, a atravessar na vitória. E eu sei que o Senhor está conosco nessa batalha do mundo contra esse vírus. E nós sabemos que, ao crer ao Senhor, o Senhor está só olhando para nós, para ver como nós vamos administrar essa situação. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, nos ajuda a buscar ao Senhor nesse momento. Nos ajuda a crer que o Senhor está presente, a crer que o Senhor está olhando para nós. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, abatidos, mas nos dá esperança, Pai, nos dá ânimo, Jesus, nos dá coragem para continuar servindo ao Senhor, para continuar Te adorando, lendo a Tua palavra, falando da Sua salvação, da transformação que o Senhor faz. Louvado seja o Senhor por essa noite. Que a Tua palavra se torne viva em nosso coração agora, em nome do Senhor, em nossa mente do entendimento. E que ler essas passagens que o Senhor nos dá o privilégio, muitas vezes, que aquilo nos fortaleça. Que o Senhor agora, em nome do Senhor, seja exaltado, Pai, que a minha boca expresse o que o Teu Espírito Santo de Deus quer. E que o Senhor fale nesse coração agora, desse lado da live, em nome do Senhor. E se esse meu irmão ou minha irmã está querendo e precisando de um refrigério, sabemos que o Teu refrigério está na Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto que fala muito comigo, esse texto, porque nós sabemos que há alguns momentos nós precisamos sempre de uma palavra que nos incentive a continuar, nos incentive a buscar ao Senhor, porque vivemos esses momentos aí de situações que parece que nos assolam, parece que nós não conseguimos conquistar e fazer nada. Nós olhamos os políticos, nós olhamos o Estado tomando conta de todas as coisas, e eu queria que você parasse de olhar para homens, parasse de olhar para pessoas e olhasse para Deus nesse momento. Porque é uma palavra que eu trago para você essa noite. E eu quero que você, ao terminar essa live, você esteja com o teu coração fortalecido. Porque a palavra do Senhor vai ficar sempre.
ela nunca volta vazia, sempre ela volta com vida. Por isso, eu queria propor esse texto para nós meditarmos essa noite. Se você estiver com a Bíblia aí, por favor, é uma passagem muito conhecida e eu queria compartilhar com você essa noite. Está lá no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. É uma passagem bem conhecida, creio que você já ouviu outras mensagens falando disso, mas eu queria que você meditasse comigo essa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomaram de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém, irmãos? É um texto maravilhoso, é um texto lindo demais. E eu queria que você pensasse comigo esta noite nesse texto, que fala que o Senhor estava em um momento, não com os discípulos dentro do barco. Você percebe que os discípulos foram para outra banda do mar. Você percebe que, nesse momento, você nota na narrativa do texto, Jesus, se você começar a olhar o capítulo 14 de Mateus, o Evangelho de São Mateus, aqui Mateus já sabia que João Batista já havia sido preso, já havia sido sacrificado. Chega até Jesus essa notícia, o primo de Jesus, chamado João Batista, aquele que batizava no deserto, tinha já ido embora por causa de um capricho. E isso chega até os ouvidos de Jesus e Jesus fica muito triste. E você conhece a narrativa do texto que ele também alimenta as multidões, alimenta aqueles que estavam seguindo Jesus. E nesse momento da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus começa a olhar para aqueles que estavam ali sendo alimentados com os pães, com os peixes, sabendo que no coração eles estavam querendo já proclamar Jesus como rei. Os discípulos também já estavam sendo instruídos por aqueles que estavam ali. E Jesus fala: olha, não é bom que eu esteja aqui. Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso louvar ao Senhor para continuar a minha missão. Estou triste porque o meu precursor João Batista morreu. Eu estou vendo esse pessoal faminto e todo o povo já clamando, pensando: nossa, esse deve ser o cara que é o Messias, esse deve ser proclamado o rei, ele nos sustenta, ele nos abençoa, ele cuida de nós. E Jesus, conhecendo o coração desses homens, ele se acha na intenção de partir para que isso não acontecesse. E fala para os discípulos. Você percebe que ele olha para os discípulos e obriga os discípulos a entrarem no barco e atravessar o barco, com o barco, e Jesus sobe para orar no monte.
Se você olhar em Marcos capítulo 6, você vai ver que Jesus olha e parece que ele vê os discípulos sofrendo na tempestade. Há uma tempestade, todos os discípulos estavam dentro do barco, ali o barco batia de um lado para o outro, ali os discípulos, naquele momento, você percebe que tem vários discípulos ali que são pescadores, acostumados com vento, acostumados com chuva, acostumados com tempestade, mas eu queria que você pensasse comigo essa noite na palavra alcançando o impossível. Esse texto é um texto que nos mostra que quem serve ao Senhor vai ter muitas lutas no caminho, vai ter muitos momentos difíceis que estão fora do controle, que estão fora da nossa visão, estão fora do nosso braço. Parece que o nosso braço é curto demais, parece que não conseguimos sair das tempestades da vida, não conseguimos sair das situações mais difíceis. Talvez você esteja hoje me ouvindo, esteja passando por um momento difícil da sua vida agora. Talvez você esteja com uma situação que não está conseguindo sair. Talvez você pare e pense em uma situação que fala, olha, é impossível eu sair disso tudo. É impossível eu voltar a ter as condições financeiras para pagar meus compromissos. É impossível eu sobreviver na fé, porque a igreja está tudo fechada. É impossível ver aquele filho ou aquela filha sair das drogas. É impossível restaurar o meu casamento. E às vezes nós esquecemos que há algumas regras que o Senhor nos ajuda a sair do impossível. Há muitos momentos que Deus está conosco. Deus nos ajuda a alcançar o impossível. Quando o inimigo chega para nós e começa a levantar a dúvida em nosso coração, começa a levantar a dúvida falando, você nunca vai conseguir, você não é ninguém, você não pode acertar seu casamento, você não pode cuidar dos seus filhos, você não pode tirar os seus filhos da droga, você não é ninguém. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, essa noite, essa passagem nos mostra que o impossível pode ser alcançado. Porque o possível está nas nossas mãos, mas o impossível sempre estará nas mãos de Deus. Os discípulos estão no barco, atravessando, Jesus não está com eles, pelo contrário, Jesus está no monte orando, Jesus está buscando a vontade de Deus, Jesus está intercedendo até pelos discípulos, Jesus está buscando a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso, para que se cumpra a missão aqui na terra. Está triste porque João Batista havia ido embora, acabou de abençoar e cuidar daqueles que estavam ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele olha de lá de cima para os discípulos que estão atravessando em um barquinho, achando que é simples, nós vamos entrar no barco, atravessar e lá Jesus vai chegar. Vamos esperar Jesus. E o texto nos mostra que a quarta vigília da noite, ou seja, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, começa a se vir dentro de um barco, uma tempestade assolando o barco, jogando de um lado para o outro, aquela tempestade forte. Para os discípulos, nossa, meu Deus, esse barco vai afundar, está indo a pique. Eu imagino a água entrando nos barcos, eu imagino olhando para o céu, com aquela chuva, eu imagino com aqueles ventos que vinham do cânion, eu imagino o barco indo quase a pique, se enchendo d'água, eu imagino aquela tempestade com raios, trovões, escuro no meio da água, e talvez os discípulos estivessem pensando, bem que Jesus mandou a gente vir sozinho, né? Eu acho que ele imaginou que ia chover. Mas Jesus, ele começa a vir em direção aos discípulos. E era tão natural para o judeu, em algumas passagens nós vemos que em alguns territórios, muita tradição trazia para eles o medo de uma religião pagã, o medo de fantasma, o medo do impossível. E ali os discípulos olham aquele vulto à noite, vindo sobre as águas, andando em cima das águas.
Só tinha homem dentro do barco e todo mundo começa a gritar. Todo mundo começa a clamar. Eu imagino até entendendo que todos estavam ali clamando o nome de Yahvé. Clamando o nome de Deus. Olha o que vai acontecer conosco. Mas eu queria que você entendesse comigo, meu irmão, que o possível estava na mão deles. Eles estavam fazendo o possível. Era chegar no outro lado, na margem. Mas o impossível era as tempestades, o impossível era a água, o impossível era o mar batendo nesse momento, o barco indo quase a pique, estava quase enchendo d'água. O impossível para os discípulos estava longe demais. E assim acontece conosco. Assim acontece com você, acontece comigo. Assim nós olhamos para o nosso lar, assim nós olhamos para a nossa vida, assim nós olhamos para a nossa casa, para os nossos filhos, e imaginamos que é impossível esse casamento dar certo, é impossível esse filho parar com a droga, é impossível esse filho meu ou filha minha voltar esse laço de relacionamento do casamento, é impossível ele largar a droga, é impossível ele sair dessa dívida, é impossível sair dessas circunstâncias tão difíceis. Mas o texto nos mostra completamente ao contrário. E eu queria que você pensasse comigo 4 situações que esse texto nos ensina. Eu poderia falar em muito mais coisas nesse texto, porque ele é rico demais, ele é bom demais. Por exemplo, em alguns momentos nós esquecemos que só conseguimos sair de coisas difíceis quando nós temos um amigo que estende a mão para nós. Quando a mão de Deus está conosco e nos levanta. Mas eu queria que você hoje, esta noite, alcance o impossível na sua vida, a partir dessa palavra que o Senhor nos ensina, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. É uma palavra que Deus traz para nós entendermos que nós podemos alcançar o impossível, porque Deus é conosco todo momento. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso que eu estou dizendo? Hoje é uma reunião de oração. Coloque aí seus pedidos de orações, por favor. No final nós vamos orar por esses pedidos em nome do Senhor. E eu queria que você colocasse os pedidos de orações mostrando o impossível na sua vida. Que Deus vai fazer e você vai alcançar isso em nome do Senhor. Eu creio que Deus nos ensina muitas coisas nessa situação. A primeira coisa que você vai aprender comigo nesse texto, e eu peço que o Espírito Santo de Deus fale conosco, é que no versículo 27 dessa passagem, você vai ver que para alcançar o impossível, eu preciso encarar a realidade, mas sem medo. Tá difícil? Tá angustiante? Tá complicado? Eu sei que está, para os discípulos também estava. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Esse tem de bom ânimo, em algumas traduções, diz que é coragem. Tenha coragem para enfrentar os obstáculos. A tempestade é real. Os discípulos viram a tempestade, sentiram a tempestade, ficaram com medo, ficaram angustiados e não sabendo o que fazer, que não dava para resolver aquela situação, mas nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ter no coração o desejo de encarar a tempestade e saber que o impossível vai se tornar possível, porque Deus está vindo em nossa direção. Deus não estava em Jesus dentro do barco. Os discípulos estavam sozinhos. Os discípulos poderiam ouvir vozes contrárias, vozes dizendo: nossa, vai afundar, vai afundar. Quantas vezes as pessoas dizem isso para nós? Quantas vezes os discípulos, creio que nessa passagem, algum discípulo deve falar: nossa, nós vamos afundar. Olha a tempestade. Olha, o barco está quase virando. Mas será que a gente vai sair disso? Quantas vezes as pessoas dizem para você que você não vai conquistar, que você não vai alcançar? Mas eu queria que você pensasse comigo, meu irmão, que a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que os discípulos,
tentaram, eu creio, frear a saída de Pedro. Pedro estava dentro do barco, todos preocupados, todos olhando para a situação, vê um vulto chegando, e ali todos, um começa a gritar, o outro também, coração aflito. Eles poderiam achar que poderia ser qualquer coisa, menos Jesus. Mas eu queria que você entendesse comigo, meu irmão, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha coragem. Tá difícil a situação para você? Eu sei que tá. Tá angustiante a situação para você? A tempestade é grande. O impossível, você não vê solução? Mas eu quero dizer para você, tem de bom ânimo. Alcance isso com a tua coragem. Talvez você seja como um dos discípulos daquele, no barco, vendo as situações entrarem, saírem, pessoas sofrendo, ali os discípulos chorando, com medo, pensando até na família, pensando, nossa, eu larguei tudo e vou morrer no mar, sou pescador e vou morrer aqui. Mas eu queria que você aprendesse com esse texto que você tem que encarar a realidade, como diz o ditado popular, encarar a realidade de frente. Tá a tempestade, tá num barquinho que não funciona, tá numa situação difícil, mas Jesus vem vindo. E Jesus diz: tem bom ânimo, tem bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, porque você vai sair disso. E se você vai alcançar o impossível, se você crer de todo o coração que Jesus está sensível ao nosso sofrimento. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, em cima do monte Jesus estava orando, e ele olha os discípulos lá embaixo e vê que eles estavam com dificuldade de remar, porque o vento era forte, a tempestade era grande. E Jesus falou: eu vou até lá, eu vou cuidar deles. E é isso que Jesus fez na cruz. É isso que Jesus faz todo momento. É isso que Jesus tem nos abençoado a cada circunstância, a cada momento. Às vezes nós esquecemos que para alcançar o impossível, eu tenho que crer. Eu tenho que ter coragem. Porque você olha no texto que Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, lá no 27 ele diz: tenha coragem. Tenha coragem, irmão, de alcançar o seu impossível em nome do Senhor. Porque o mundo está batendo na nossa porta dizendo que a gente nunca alcançará. Você nunca será ninguém. Você nunca será ninguém. Você nunca alcançará aquilo que você quer. Você não vai alcançar se você ficar dentro do barco. Se você ficar olhando as coisas passarem e você não pegar e não aproveitar. Agradeça a Deus a toda a oportunidade que você tem de, quando passar uma coisa difícil para você, o possível é você agarrar. O impossível é Deus que vai fazer. Por isso que eu quero que você aprenda no versículo 27 desse capítulo, que para alcançar o impossível, preciso encarar a minha realidade, mas sem medo, porque eu sou a maioria com Jesus. Amém, irmãos? Segunda coisa que você aprende nesse texto, que eu acho fantástico, está lá no versículo 28. Lá no versículo 28 de Mateus capítulo 14, nos fala que para alcançar o impossível, eu preciso fazer a diferença. E diferente dos outros. Além de eu fazer a diferença, eu tenho que ser diferente dos outros. Olha o que diz no versículo 28 desse capítulo do Evangelho de Mateus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter encontro contigo sobre as águas. Olha o que Jesus está falando nessa narrativa, que Mateus comenta. Mateus diz que, olha, Pedro, o grande Pedro, Pedrão, aquele que era sanguíneo, aquele que tinha uma personalidade diferente, ele entende que para alcançar o impossível, ele deveria fazer diferente. Deveria fazer diferente dos outros discípulos que estavam dentro do barco.
E é isso que muitas vezes nós esquecemos. Que para alcançar o impossível, eu tenho que fazer a diferença e tenho que ser diferente dos outros. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o impossível? Porque costuma fazer o que todo mundo faz. Você quer ser um vencedor na vida? Dormindo em casa você nunca vai ser. Você quer ser um grande conhecedor da palavra? Se você não ler, você não vai ser. Você quer ser um empresário? Se você não lutar, você não vai ser. Olha a situação que nós vemos nessa narrativa. Quando Pedro diz para Jesus: se és tu mesmo, Jesus, manda eu ir aí. A mesma imagem ele tinha, junto com os discípulos gritando. E Jesus olha para ele e fala: pode vir. Note o que eu imagino assim. Uma situação de uma reunião, de uma igreja. Estavam todos ali adorando a Deus e de repente começasse um momento de testemunho. E nesse momento de testemunho, alguém falasse, por exemplo, como os discípulos na igreja primitiva, dizendo: olha, estávamos no mar certa vez, começou a assolar os ventos no barco, o barco começou a encher de água, começou quase a pique, à noite, era de madrugada, nós estávamos todos preocupados, com medo, e de repente nós esquecemos que ali naquele barco, olhamos um vulto, e de repente era Jesus, e de repente um de nós andou por cima das águas. Foi até Jesus caminhando por cima das águas. Eu imagino Pedro levantando a mão dizendo assim: esse aí fui eu. Eu andei por cima das águas. Sabe que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o impossível porque nós fazemos o que todo mundo faz. Desanimamos, ficamos tristes, nos abatemos e não prosseguimos. Você vai ter sucesso e vai alcançar o impossível quando você fizer diferente. Você nunca vai alcançar nada se você sempre for igual. Se você sempre, meu avô era assim, meu pai era assim, eu também vou ser assim. Para alcançar o impossível, você tem que ser diferente e fazer as coisas diferentes. Por isso, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha sucesso nessa vida, exaltando o nome de Deus, faça diferente. Busque a Deus, tente o impossível, não na sua força. Lógico que se você quer ser uma pessoa muito letrada, uma pessoa que conhece muito, você vai ter que fazer a sua parte. O possível é seu. Você tem que estudar, você tem que alcançar, você tem que trabalhar, você tem que ser diferente. Muitas vezes, até no meio cristão, as pessoas não entendem isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para muitos ímpios e fala assim: nossa, quem ele pensa que é? Só porque ele é fulano de tal, eu acredito em Deus, né? Eu queria ter essa posição, mas ele se esforçou para ter. Você sabe que muitas pessoas que têm sucesso na vida não ficam dormindo na sua história de vida aqui na Terra. Fazem diferença, estudam até de madrugada, trabalham, fazem diferente, buscam impactar a sociedade com uma diferença muito grande. Pedro poderia dizer: olha, aquele que andou em cima da água fui eu. E foi. Não foi nenhum discípulo a mais, foi ele. Porque nós precisamos entender que para alcançar o impossível, eu tenho que crer sempre, lógico, mas eu tenho que fazer diferente. Talvez Pedro poderia falar para os discípulos: olha, fica quietinho, para ver, eu não sei se é ele. Não, simplesmente ele falou: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir aí, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero andar por cima das águas. Ele creu. E você pode fazer isso também, meu irmão e minha irmã. Se você entender que o impossível está nas suas mãos, basta você crer e ir em direção a isso, faça diferente.
Não seja igual a todo mundo. Todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, seja na situação financeira, seja na situação acadêmica, até espiritual, todos fizeram diferente. Todos fizeram diferença. Note que muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas que muitos fizeram diferença nessa vida. Tem um grande homem de Deus que o Senhor já está com o Senhor, chamado Billy Graham. Esse homem orava, intercedia, ele cria no impossível, ele buscava Deus, ele lia a palavra, ele fazia diferença. Irmão, se você olhar as pregações de Billy Graham, não tem, eu pelo menos, é uma pessoa que eu admiro demais, mas não tem a mensagem dele, era uma mensagem simples, que tinha cruz, que tinha salvação, que tinha pecado, e ele lotava estádios, fazia cruzadas tremendas, porque ele não ficava nessa situação que muitos teólogos, pastores, querem ser eloquentes, falando pelo beneplácito da boa vontade do Senhor. Não, ele falava a verdade de uma forma simples, ele era diferente, porque ele conhecia a Deus. Como Jó disse, antigamente eu sabia de Deus só de ouvir falar, hoje eu experimentei Deus. Faça diferente, meu irmão. Se você vai alcançar o impossível, se você for ousado, se você for diferente, entregue a sua família no altar de Deus, para que o Espírito Santo convença do pecado, convença e mostre a salvação, convença das mazelas da vida, que muitas vezes estão acabando com as nossas famílias. E nós percebemos nesse texto que Pedro experimentou e alcançou o impossível, porque ele fez diferente dos outros discípulos. Terceira coisa que eu queria que você aprendesse comigo nesse texto, irmão, quando eu estava meditando, isso falou muito forte no meu coração, versículo 29, ele diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. A minha pergunta para você, meu irmão, você está disposto para alcançar o impossível na sua vida? Creio que você está, não é isso? Está disposto a fazer diferente? Creio que você está. Torço para que esteja. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a você, para você alcançar o impossível, você vai enfrentar muitos desafios. Muitos desafios. Ou seja, não fica no barco. Tem muita gente vendo o barco afundar e está esquecendo da palavra. Tenha coragem, venha. Desafios de você sentar com os seus filhos e conversar sobre as Escrituras. Desafio de orar pelos seus filhos, orar pelo seu casamento, orar pelo seu cônjuge, orar pelas finanças, orar pela sua casa, orar pela sua vida, olhar para a transformação de pessoas que você conhece, dos empresários, orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, orar. Não estou dizendo para você, no partido A ou B, um mais certo, outro errado, ou esse aqui ou aquele ali, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo a você, meu irmão, que nós estamos enfrentando muitos desafios esse ano. O ano de 2020 para nós é um ano muito difícil. Creio que vai ficar na história isso. Quando passar toda essa situação, quando começarem a ensinar voltarem às aulas e começarem a dar aula para as crianças, o ano de 2020 vai estar lá. Vão falar para as crianças que existiu um ano chamado 2020, que uma pandemia chamada Covid-19 alcançou, parou a igreja, parou o comércio, parou tudo, morreu muita gente. Nunca mais será igual. Por isso, se você quer alcançar o impossível, eu peço a você em nome de Jesus, enfrenta o seu desafio, enfrenta o seu barquinho, deixa a água bater, deixa a tempestade vir, mas com Jesus
você tem a oportunidade de olhar para a tempestade, de olhar para a água e falar: eu vou alcançar o impossível, eu vou vencer. Ore pelos seus familiares, ore pelos seus entes queridos, busque a Deus e olhe para o desafio fazendo diferente. Encare, bata no peito e fale: com o Senhor eu vou alcançar o impossível de Deus. Com o Senhor, essa situação do nosso país, nós cremos que vai mudar quando a igreja se prostrar na presença de Deus. A igreja de Cristo está dormindo. Está exatamente como as autoridades querem. Porta fechada, o povo não ora, o povo não intercede, o povo não busca. Os desafios parecem tão grandes para nós. Nossa, é impossível mudar a situação. Irmão, de toda a história da igreja, nada se compara quando a igreja primitiva foi assolada. Quando pegavam os cristãos, jogavam na arena e os autoridades da época soltavam os leões. E tinha gente que ajoelhava e clamava a Deus. E suas carnes eram rasgadas pelos leões. Você acha que essa palavra que é pão e circo é nova? Estamos hoje, pão e circo. Dá para o povo de Deus R$600. E dá para o povo de Deus, para eles ficarem quietos, vamos calar a boca deles. Estamos apáticos. Não oramos pelas autoridades. Não oramos por nenhum que está no governo. Seja o governo da União, do Estado e municípios. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Que para alcançar o impossível, para sair dessa crise, a igreja tem que se levantar. A igreja tem que clamar. E eu não estou falando de político, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando do papel social da igreja. A igreja tem um papel fundamental. Metodista deveria fazer isso. A Assembleia de Deus devia fazer isso. Todas as igrejas evangélicas deviam buscar ao Senhor e fazer a diferença, de enfrentar os desafios para alcançar o impossível. Mas não, estamos lá, vamos ser, será que vai acontecer? Será que vai sair? E os cristãos não oram mais. Se você quer alcançar o impossível na sua vida, na vida da sua família, está na hora de você sacoalhar as estruturas, deixa a tempestade bater no teu barco e enfrente os desafios com coragem. Porque a própria palavra do Senhor nesse texto que nós lemos, você percebe que Jesus diz com todas as palavras para nós entendermos o versículo 27. Tem bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Sai daí, Pedro. Pode vir para cá. Eu estou esperando você aqui, Pedro. Pode vir. E isso é muito claro para nós entendermos que vamos alcançar coisas grandes e impossíveis se a igreja fizer a diferença. Se eu fizer, você fizer a diferença. E para findar, o que eu acho fantástico nessa passagem, versículo 30 ao 33, lá do Evangelho de Mateus, nos relata que para alcançar o impossível, Pedro saiu do barco, Pedro ouviu a voz de Jesus, é Jesus. Ele confiou na palavra de Jesus dizendo: vem, pode vir, Pedro, pode vir, eu estou te esperando. E o que Pedro entendeu? Eu vou lá, eu vou caminhar até Jesus. Note o que diz o versículo 30 ao versículo 33. Versículo 30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Olha o que Pedro tem a nos ensinar. Você pode falar assim para mim: Orlando, ele saiu do barco, ele enfrentou os desafios, ele fez diferente, ele fez tudo, mas estava afundando. Sabe por que ele estava afundando? O que acontece com todos nós, muitas vezes, é que para alcançar o impossível, eu preciso manter meu foco em Jesus, pois só assim terei minha vitória. Irmão,
Eu quero dizer para você, eu não confio em nenhum político. Eu não confio em nenhum partido. Eu não confio em nenhuma autoridade. Eu confio em Deus. Mas eu, Orlando, como cidadão, tenho que fazer a minha parte. Se é para cobrir eles com a minha oração, farei isso com o maior amor. Porque as pessoas esquecem, estamos todo mundo no mesmo barco. Se o barco afundar, vai todo mundo. Ou você acha que você está fora do barco? Será que a igreja de Cristo não precisa fazer a diferença nesse momento? Precisamos sim. Precisamos alcançar, queremos um país diferente. Queremos ter alimento sobre as nossas mesas. Queremos ter trabalho. Queremos ter saúde. Queremos ter educação. Direitos fundamentais na nossa vida. Depende sempre de Deus, lógico. Mas depende da minha parte. Mas eu entendo que isso não deve me motivar a buscar a Deus. Eu busco a Deus porque Ele é meu foco. Eu busco a Deus porque Ele morreu por mim. Eu olho para Deus e vou nessa direção fazendo a diferença. Eu vou nessa direção enfrentando os desafios. Eu vou nessa direção de Jesus, sabendo que Jesus tem o impossível para mim. Você quer conquistar sonhos, irmãos? Eu acho que você quer. Você quer consertar certas situações da sua casa? Está na hora de você parar de olhar no natural e começar a olhar o sobrenatural. O natural é ver o seu barco sendo afundado. É natural para os discípulos. Estamos sozinhos no meio do mar, escuro, de madrugada, chovendo, tempestade forte. Estamos olhando para o natural. E às vezes os cristãos estão assim, olhando só para o natural. Mas o sobrenatural que a gente entende, que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, 40 dias caminhou com os discípulos para mostrar a todos, eu venci. Foi embora, mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo deu continuidade ao plano divino para nos mostrar até hoje que o sobrenatural acontece. Você acha que tem pessoas que não torcem para desfrutar o sobrenatural? Você não quer ver o sobrenatural? Eu quero, todos nós queremos. Por isso, só vai mudar a situação do nosso país, do mundo, quando nós mantermos o foco em Jesus. E enquanto estamos mantendo o foco em Jesus, foi assim com Pedro. Pedro estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Tirou o foco de Jesus, começou a olhar a tempestade. O que aconteceu? Olhou para o natural. Começou a afundar. Mas note, ele caminhou tanto nas águas que Jesus estendeu o braço e tirou. Não deixou ele afundar. Você vai alcançar o sobrenatural se você fizer diferente. Se você caminhar de uma forma diferente. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes o inimigo tem falado para todos nós que nós não alcançaremos nada, que nós não conseguiremos nada. Nossa família está destruindo e a gente está apático. Os nossos filhos estão sendo conduzidos por certas situações, vícios do mundo, e nós ficamos apáticos. E nós esquecemos que devemos fazer diferente. Devemos manter o foco em Jesus e buscar em Jesus o sobrenatural. Porque o sobrenatural só acontece com Cristo. Só para ter vitória, eu preciso manter o meu foco nele. E é só nele que o meu país vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. A minha família, meus negócios, a minha fé, é só nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quiser alcançar o impossível de Deus, eu peço para você, em nome de Jesus, busque ao Senhor. Busque a Ele, tenha foco nele, para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você
colocasse aí os pedidos de orações, por favor, para nós orarmos a Deus por essas vidas, por esses irmãos, que muitas vezes nós achamos que está tudo bem, então não preciso orar, não preciso buscar. Agradeço a todos os irmãos que têm ligado para irmãos da igreja, têm abençoado pessoas, têm ajudado pessoas, têm levado mantimentos para algumas pessoas. Eu agradeço de coração. Eu agradeço a muitos irmãos que têm abençoado vidas. Agradeço de pessoas que também tenham abençoado a minha vida. Tem irmãos que trouxeram essa semana para mim aqui, bateram, deixaram e foram embora, né? Trouxeram para mim à noite aqui um presente. Eu agradeço demais. Agradeço a todos os irmãos que têm ligado, para muitos irmãos em Cristo, abençoando. Por isso é importante, meu irmão e minha irmã, que você esteja sempre ligando para um, para outro, sabendo da situação de cada um. Nós somos servos de Cristo e vamos alcançar o impossível, porque eu creio em nome de Jesus no Senhor. Eu creio a minha fé no Senhor Jesus. O meu foco é nele, os desafios são nele, por isso o desafio é grande, mas não faça o que todo mundo está fazendo. Você vai ser vencedor em nome do Senhor. E é uma palavra profética para você em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu conquistei isso. Todo mundo olhava para mim, minha família, pessoas que de sangue, falando, você não vai ser ninguém. Eu lembro de umas tias minhas dizendo para minha mãe, seus filhos vão ser todos bandidos. Mas graças a Deus, eu sou hoje o servo de Cristo. Amo ao Senhor, porque o Senhor sempre me ajudou, sempre cuidou de mim. Sempre cuidou de mim. Convido você, meu irmão, minha irmã, a orar por esses pedidos de orações. Eu peço que você ore pela minha filha. Minha filha vai passar por uma cirurgia agora, em nome do Senhor, lá em São Paulo. Amanhã cedo ela passará, está sendo internada hoje à noite. E eu peço que você ore por ela. É uma cirurgia simples, mas assim, é cirurgia, né, irmão? Vai ser tirado 8 pedrinhas do rim dela lá em São Paulo. Então eu peço que você ore por ela, por favor, para trazer a paz de Cristo e que Deus coordene os corações, né? O coração dela está meio aflita, né? Porque é difícil, né? Então nós estamos aqui também aflitos com isso, mas eu peço que você ore por ela em nome de Jesus. Eu queria te convidar agora, por favor, entre comigo em oração ao Senhor. Vamos orar. Eu queria que você orasse comigo pelas autoridades da nossa nação, seja da União, do Estado e municípios, que você ore por esses, para que Deus dê sabedoria. Vamos orar também para aqueles irmãos que estão na frente dos hospitais, enfermeiros, médicos, né? Que a gente possa orar por essas pessoas que estão também internadas em hospitais, tá? Peço oração pelo Sérgio. O Sérgio foi um grande amigo, é um grande amigo, irmão em Cristo, serviu comigo no quartel. Esteja orando pelas finanças dele em nome do Senhor e pela família dele em nome de Cristo também. Eu peço que você, por favor, esteja comigo em oração pelos cristãos desse Brasil, né? Para nós fazermos a diferença. Que nós possamos orar também, peço oração pela Flaviana. Ontem o papai dela faleceu, o Senhor levou ele embora. Peço oração pela vida da Flaviana em nome do Senhor. Seja comigo agora em nome de Cristo e que possamos orar ao Senhor. E eu acredito que você vai alcançar o impossível, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu acredito piamente nisso. Sérgio, acredite mesmo. Deus vai abençoar suas finanças em nome do Senhor, a sua família em nome de Cristo. Eu agradeço de uma forma poderosa que Deus Todo-Poderoso venha nesses pedidos de orações. Vamos entregar no altar de Cristo, crendo no Deus que morreu na cruz por todos nós. Feche os seus olhos agora, por favor, e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos e entregamos o teu altar, Pai, por esses líderes da nossa nação, por esses pelo presidente, pelos prefeitos, pelos governadores. Senhor, esteja na frente dessa liderança em nome do Senhor.
Seja mostrando para esses, Pai, que essas situações precisam estar na presença de Deus para que eles ajam com sabedoria, Pai. Porque o povo tem sofrido, Deus. O povo tem se angustiado. O povo tem passado necessidade financeira, tem passado necessidade até com alimento, Pai. Deus, o Senhor conhece que muitas famílias não têm um prato de comida para pôr na mesa nesse momento, Pai. Que não chegou até a conta aquela ajuda do governo, Pai. Pai, eu sei que o Senhor pode levantar situações, circunstâncias, pode levantar condição a essas pessoas comprarem comida. Mas, Pai, dá sabedoria, Pai, para essa governança em nome do Senhor. Dá sabedoria pelo poder legislativo, executivo e judiciário, Pai. O povo chora, o povo sofre, além da enfermidade, que é um momento muito difícil. Pessoas estão com o seu trabalho parado, estão desempregadas, Pai. Pai, esteja trazendo em nome do Senhor o teu poder e a tua misericórdia sobre esses líderes em nome do Senhor. Abençoe os nossos irmãos, Pai. Abençoe o Sérgio em nome do Senhor de Sorocaba. Abençoe nossos irmãos que estão desempregados na igreja Metodista Livre em nome do Senhor, Pai. Irmãos que precisam do Senhor, microempresários que estão passando momentos difíceis, Pai, para cumprir seus compromissos, pagarem suas dívidas, poder comprar o alimento, os funcionários poderem comprar o alimento, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Venha com a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia nessa situação. Por isso estamos aqui clamando ao Senhor e pedindo, tem misericórdia de nós, Pai. Enquanto muitos países, Pai, estão lutando por essa pandemia passar, para ter cura, nós estamos vendo aqui o Brasil lutando por política, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Nós precisamos olhar para o povo, Jesus. Deus, que a igreja do Senhor saia da comodidade e possamos fazer diferente, Pai. Que possamos clamar ao Senhor e entregar essas vidas no altar de Deus. Que o Senhor venha trazer paz, venha trazer sustento para os teus filhos, Pai. Todos aqui querem alcançar o impossível, Pai, mas nós precisamos do Senhor. O nosso foco está no Senhor, Pai. Por isso, que a casa de cada filho teu que está aqui comigo nessa live em nome do Senhor, venha trazer o sustento de Cristo Jesus em nome do Senhor. Porque a tua palavra diz que o seu nome está acima de todo nome. E nada, circunstância nenhuma, e ninguém pode impedir do Senhor trazer a vitória para os teus filhos em nome do Senhor. Eu entrego agora no teu altar, Pai, nossa liderança da nação, Pai. Os nossos irmãos em Cristo, nossos vencedores, os nossos pessoas que devem ser protegidas pelo Senhor, são vitoriosos que estão na frente dessa batalha, Pai. Esses médicos, esses enfermeiros, Pai, são guerreiros, coletor de lixo, aqueles motoboys, Senhor, aqueles que estão trabalhando porque precisam, aqueles que nos ajudam, Senhor. Quando a gente liga, eles estão aí para nos abençoar, Pai. Eu sei que tem que trabalhar, mas são vitoriosos, são guerreiros, Pai. Proteja todos em nome do Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor tem poder. Seja abençoando todos os nossos irmãos agora, em nome do Senhor. Seja abençoando no consolo da Flaviana, em nome de Cristo. Ela perdeu o papai, mas nós sabemos que o Senhor está vivo e dará o consolo para ela através do Espírito Santo de Deus. Cuida dela em nome do Senhor, continua abençoando a vida dela, continua trazendo paz no coração dela, dos nossos familiares também. Continua abençoando, por favor, todos esses irmãos que estão aqui comigo nessa live em nome do Senhor. Seja cuidando, Senhor, da minha filha em nome do Senhor, para que essa cirurgia aconteça tudo na maior bênção possível, porque o Senhor estará conduzindo os médicos. Em nome do Senhor logo estará bem. Isso vai passar, dá paz no coração dela, Pai, em nome de Jesus.
Fala conosco, Pai, nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite orar e buscar ao Senhor. Clamamos a Ti, entregamos no Teu altar essas petições e em nome de Jesus haverá vitória para esses Teus filhos, porque alcançaremos o impossível, porque a tempestade pode vir e bater no barco, bater na nossa vida, mas o Senhor é fiel e poderoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Agradeço de coração. Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Continue orando também pelos filhos do pastor Daniel Osley, em nome do Senhor. Esteja abençoando os Estados Unidos, em nome do Senhor, que eles precisam de Ti. Qualquer lugar do mundo onde as pessoas precisam do Senhor, que lá o Senhor esteja presente, em nome de Cristo Jesus. Serjão de Sorocaba, Deus abençoe a sua vida. Vai ter vitória para você, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Espero você sabadão à noite, 19 horas, em nome de Jesus. Convido você a estar comigo para mais uma live, nós adorarmos ao Senhor, clamarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Não importa se você está sendo assolado ou com o teu barquinho quase virando. O que importa é que você vai alcançar o impossível, porque Deus é fiel. E Deus protegeu os discípulos, protegerá você também em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe. Grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Peço a oração também, por favor, pela Andréia, para a recuperação da Andréia em nome do Senhor também. Que em nome de Cristo Jesus, esses impossíveis serão alcançados, porque nós cremos no impossível de Deus e alcançaremos em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Até sábado, às 19 horas, temos um encontro marcado em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus.